Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu quero dar muitas graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio que Ele me concede mais uma vez, de neste dia de hoje, após um dia de trabalho, poder chegar na minha casa, ver a minha filha e poder me assentar à frente deste instrumento para usar dele para mais uma vez trazer-vos um vídeo mensagem. Desta feita eu quero trazer uma mensagem de forma diferente. Nesta oportunidade eu quero relatar aqui aos irmãos, amigos, aqueles que conheceram a minha esposa Maria Vilani, aquele que me conhece, que nos conheceram e sabe do acontecido ocorrido em 7 de setembro do ano de 2016, fazendo no dia de ontem, 7 de setembro de 2017, um ano do falecimento da minha amada e querida esposa Maria Vilani. Passou-se um ano, mas para mim é como que se fosse ontem. É como que aconteceu ontem. Porque a dor da ausência, da perda, em meu coração está gotejando de sangue. Está fresco. Não a esqueci, jamais a esquecerei. Foi para mim de grande importância. Foi uma grande esposa. A Vilani na minha vida, abaixo de Deus e abaixo da minha mãe, foi o que me aconteceu de mais importante nesta vida. Foi uma grande esposa. Uma mulher que de fato tornou-se uma grande esposa. Porque, como eu sempre digo aonde trabalho, que nem toda mulher nasceu para ser esposa. Eu digo sempre que toda a esposa é uma mulher, mas nem toda mulher nasceu para ser esposa. Ela quer ser sempre a mulher e nunca a esposa, porque há uma grande diferença entre ser a mulher e entre ser a esposa. A esposa, ela tem tudo em comum com o esposo. A mulher, ela tem o que é dela e ele tem o que é dele. Ele não sabe o que ela tem e ela não sabe o que ele tem. Eles têm tudo individual. Eles têm tudo separado um do outro. Esta é a mulher. Este é o homem. Mas quando se é esposa, quando se é esposo, eles têm tudo em comum. Não há divergência, não há divisão, não há isso é meu e isso é seu. Não, de forma alguma. A esposa não vai sem comunicar ao marido e até mesmo pedir a ele permissão. O marido, o esposo, não vai sem comunicar à esposa e cientizá-la do seu andar, do seu paradeiro. A mulher vai sem dar satisfação. O homem vai sem dar satisfação. A mulher veste-se não para o marido, mas para os outros. O homem veste-se não para a esposa, mas para as outras. E assim sucessivamente. Então há uma diferença muito grande em ser a mulher e ser a esposa. E a Maria Vilani
ela me foi uma grande esposa. Uma mulher maravilhosa, uma mulher formidável. E no dia de ontem fez-se 1 ano do seu passamento. Fez-se 1 ano do seu falecimento. E no dia de ontem eu concluí o meu período de luto, aonde eu propus em meu coração ficar 1 ano de luto, mantendo em meus dedos as 2 alianças como sinal de viuvez. E assim fiz até o dia de ontem. A partir do dia de hoje, do dia 8 de setembro de 2017, não estarei mais com as alianças no dedo. Por isso eu senti de gravar este vídeo. Eu senti isso como que um dever em meu coração de deixar isso gravado. Não seria necessário de forma alguma, mas eu quero fazer isso porque eu pus em meu coração manter essas alianças em meu dedo no período de 1 ano. E durante 1 ano não tirar as alianças do meu dedo, e assim fiz até o dia de ontem. E a partir do dia de hoje, eu tirei as alianças do meu dedo. Não quero dizer com isso que irei esquecer a minha esposa, de maneira nenhuma. Nem tampouco vou correr atrás de outra, também não. Eu nunca fui disso. Fato é que a Maria Vilani foi a minha primeira e única namorada na minha vida, que veio a tornar-se a minha esposa por estes 19 anos, me dando uma bela filha, hoje com 10 anos, a Emanuele. Eu nunca fui namorador, eu nunca fui paquerador, nunca fui de ficar, de forma alguma. Quem conhece o irmão Joel Dilton lá na Zona Leste, no setor 26 de Ponte Rasa, sabe muito bem e poderá dizer quem foi o irmão Joel Dilton. Tive sim um compromisso, se é que posso chamar de compromisso, com uma japonesa, mas que nada ficou certo, nada público, nada ao conhecimento, mas um negócio totalmente sem um compromisso público ou concreto. Mas com a Vilani já foi diferente. Assumi com ela de fato um compromisso, prometendo ao pai dela casar dentro de 1 ano e 6 meses, o que de fato ocorreu, aconteceu. E fomos felizes por 19 anos. Graças a Deus por isso. Então a tirada das alianças do meu dedo não é para esquecê-la ou porque eu vou esquecê-la, de maneira nenhuma. Eu jamais a poderia esquecê-la. E quanto mais tendo uma filha desta relação, deste casamento, que é a imagem da minha esposa Vilani. Que quando olho para minha filha, vejo nela o retrato da mãe. Então, ainda que eu quisesse, o que eu não quero, jamais eu esqueceria a Vilani
e a grande esposa que ela foi para mim. Mas irei tirar as alianças, porque eu cumpri aquilo que eu prometi em meu coração, e porque não convém manter em meus dedos uma aliança. Para alguns, entende como casado, para outros, ficam na dúvida, sem saber o porquê, que se usa duas alianças, como algumas pessoas me perguntaram no meu trabalho. E para outros, é o que de fato simboliza sinal de viuvez, mas que já não é mais recente, passou-se um ano. Então essas são as razões justificáveis, aceitáveis, de eu tirar as alianças do meu dedo. E para conhecimento, para esclarecimento, é que eu propus em meu coração também gravar este vídeo, dizendo que casamento, irmão, é um caminho sem volta, é um caminho sem retorno. Casamento é um caminho sem atalho. Por isso tem que ser algo pensado na direção de Deus para que tudo vá bem. Porque não existe casamento perfeito, de maneira nenhuma. Mas Deus tem todos os ingredientes para um casamento perfeito, para um casamento abençoado. Mas a escolha é minha, é sua. Por isso convém-se analisar com muita precisão, porque a união de duas pessoas fundem-se, tornando uma só, de maneira indissolúvel, de maneira que não se pode separar. Porque casamento não é simplesmente uma união física, mas é também uma união espiritual. E aquilo que as autoridades fazem com relação ao corpo, eles não têm poder de fazer com relação ao espírito. Por isso que Deus diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Porque o homem não consegue separar o que Deus ajuntou, de maneira nenhuma. Faz-se um corpo com aquela pessoa quando se unem pelos laços do matrimônio, pela união, pela cúpula dos dois. Fundem-se, tornando um só corpo. Então o casamento, ele é algo para se pensar, ele é algo para se projetar, arquitetar, porque não há volta. Somente a morte é que pode separar uma união conjugal. Somente a morte é quem pode dar ao vivo, se assim quiser, o direito de casar novamente. Pelo contrário, enquanto um dos cônjuges estiverem vivos, o outro não pode casar. Por isso que o casamento, ele é algo seríssimo. Ele é algo que diz respeito também à união espiritual, ao lado espiritual. Por isso que quando Jesus
falava em Mateus 19 a respeito disso. Os discípulos achou duro aquilo, dizendo que seria bom então não casar. Se é assim, e eu quero ler alguns versículos para reflexão do que de fato é o casamento, do que de fato é uma união a dois, que lamentavelmente entre os crentes, lamentavelmente entre os cristãos, os que se dizem seguidores de Jesus, não está mais se dando valor. Os crentes estão separando, e separando muito mais do que aqueles que não são crentes. As traições, os divórcios entre crentes crescem a cada ano, muito mais do que entre aqueles que não são crentes. Lamentavelmente. E tudo parece ser aceitável na igreja. Se aceita com a maior naturalidade quando se diz que o irmão estão se separando. Não há aquele contristamento, não há aquela dor, não há aquela tristeza, não há aquela palavra de conselho para que isso não venha a acontecer. Mas se aceita, porque entre a sociedade isso é normal. Então, se entre a sociedade é normal, entre os crentes, entre a igreja, também é normal. De tal maneira que se estão aceitando com a maior naturalidade. Faz-se vista grossa. Não tem coragem para se contrapor a essas pessoas. Mas elas se separam, casam de novo e têm cargo, funções dentro da igreja. E quer proibir de se pregar sobre isso, para não ofender o irmão, a irmã. É lamentável. Isso é lamentável que nós estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas evangélicas, igrejas cristãs, igrejas de crente, igrejas que diz que é de Jesus, que diz que vão para o céu, e buscam-se versículos isolados para tentar justificar essa banalização do casamento entre os crentes. Busca-se versículos isolados com interpretações forçadas a gosto daqueles que querem uma interpretação que lhe apoie, que lhe favoreça. Pela banalização do casamento hoje. Estamos vivendo numa época de troca-troca, onde se troca o velho pelo novo, a velha pela nova, aonde se troca o ferido pelo são. Estamos vivendo numa era do substitutivo, aonde se substitui tudo, aonde se acha, se pensa que tudo nesta vida é substituível, pode ser substituído, até o casamento. Não gosta mais da mulher, substitui ela por outra. Não gosta mais do marido, substitui ele por outro. E assim se vai entre os crentes, assim se vai na igreja, assim se vai lá no altar, lá naqueles que deveriam ser o exemplo, o modelo, e os que deveriam pregar contra. Mas pregar fortificando o casamento, fortalecendo a união conjugal,
aconselhando o amor mútuo, a cultivação deste amor, não através de incrementos mundanos que se diz necessário para apimentar uma relação, até mesmo saindo dos padrões normais, naturais. Não. Não se pode aceitar isso dentro da igreja. A igreja, ela é santa. A igreja é constituída de homens e mulheres santos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que têm convicção de que vão para o céu. Mas, lamentavelmente, nós vemos, começando lá dos pastores, são os primeiros a divorciarem, a separarem, a trocar as esposas. E tem muitos pastores desse jeito, em cima do altar, pastoreando. Mas somente a morte, quando nos afeta, é que separa os cônjuges, tirando ele ou tirando ela, deixando ele ou deixando ela. Pelo contrário, nada, autoridade, juiz, ninguém tem o poder de separar os cônjuges, uma vez unidos pelos laços matrimoniais, pela conjunção dos seus corpos. Ninguém tem o poder de separá-los, dando direito de escolher outro, de escolher outra, e tudo ficar bem diante de Deus. Não. Mas, lamentavelmente, as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim. E tudo parece que vai bem, que a pessoa fica confiante, de que até mesmo Deus deu-lhe aprovação nisso, contrariando a Bíblia, a palavra de Deus, que é contra o divórcio, o repúdio. Mas parece que porque tudo vai bem, esse irmão, essa irmã julga que eles têm até mesmo a aprovação de Deus nesta nova união, esquecendo-se da primeira. Mas eu acredito que não vai bem, não. Porque Deus, ele não muda. Deus, ele permanece o mesmo. Deus continua sendo Deus. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Não é o que os pastores querem, não é o que os pastores determinam, não é o que os pastores julgam que é melhor para a igreja, não. Quem determina o que é bom para a igreja é a Bíblia, que é a palavra de Deus. É ela quem dita as regras, as normas, os princípios, os mandamentos, as leis para a igreja. Não é o pastor fulano de tal, o renomado, o televisivo, que está lá na televisão, que dita o que é certo e o que é errado para a igreja, de maneira nenhuma, irmão. Porque lamentavelmente hoje está assim. Olha a igreja do Brás. Quem era a igreja do Brás? Trocou-se, tirou no Pécio Verginiano e colocou esse Samuel. O Brás voltou ao lamaçal de lama. O Brás voltou ao vômito que tinha sido vomitado. O Brás voltou a ser uma igreja católica.
Porque o homem ditou o que é certo e o que é errado na igreja. Desconsiderou a Bíblia. Ele prega aquilo que o povo quer. Porque o povo tem o que ele quer, que é o dinheiro. Então o dinheiro está acima da alma. Está acima da salvação. E outras igrejas que antes eram igrejas de doutrina, igrejas realmente modelo, igrejas realmente de Jesus, hoje deixaram de ser igreja de Jesus. Passaram a ser igreja de Samuel Ferreira. Passou a ser a igreja do homem, que não tem mais nenhuma diferença do mundo. É lamentável. É lamentável, irmão, o que se vê hoje na igreja. Adultério, fornicação, prostituição, masturbação, tudo isso se fazem hoje nas igrejas evangélicas. E fica por isso mesmo, tudo vai bem, tudo está bem. É lamentável. E nisso, o número de divórcio, o número de separados, de divorciados, de recasados, tem se aumentado. E se levantar algum João Batista, tenha certeza que vai morrer na mão desses pastores Herodes, que não quer e não gosta que fale contra o seu pecado, não gosta e não quer que fale contra o pecado do seu amigo, porque ele lhe beneficia em alguma finança. Mas se o João Batista da vida se levantar, eles matam. Não mata literalmente, mas mata espiritualmente, hostilizando, privando das oportunidades, da liberdade dentro da igreja, restringindo esse irmão, porque está falando do pecado que ele encobre, que ele apoia, quando não é o dele, é do amigo, é do irmão mais chegado. E assim a igreja vai nesse mar de adultério. Irei ler alguns versículos. Para a nossa meditação, para a nossa reflexão do que de fato é o casamento, do que de fato é uma união a dois, irmão. Não é aquilo que os homens querem que seja, não. É o que Deus quer que seja. Casamento, irmão, é coisa séria. Seríssima, meus irmãos. E eu quero dar até um tema para essa mensagem. O tema seria o dia em que o irmão Joel tirou as alianças do dedo. Pois, como eu disse, até ontem, 7 de setembro de 2017, eu usei as 2 alianças em meu dedo. A partir de hoje, 8 de setembro de 2017, eu tirei as alianças do meu dedo. Mas continuarei amando a minha esposa Vilani em meu coração, esperançoso de um dia vê-la na glória, vê-la no céu. Revê-la novamente. Poder abraçá-la, não como esposo, não como esposa, mas como irmãos em Cristo.
porque no céu nem casa nem se dão em casamento, mas todos serão como os anjos. Mas desejo vê-la ali. Então eu quero ler alguns versículos para que compreendamos à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, e não à luz do que os homens ditam, do que os homens falam. Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim, tão conhecido o versículo: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Há uma fundição. Deixar pai, deixar mãe. Porque o homem é quem ia ao encontro da mulher para tomá-la como esposa. O cortejo saía da casa do noivo para a casa da noiva, para tomá-la dos seus pais como esposa para si. Por isso que a expressão diz, deixará o varão. Ele deixa pai e mãe e vai. E nessa união há uma fundição, como duas peças de ferro, que é aquecida ao lume, numa temperatura de não sei quantos graus, para derreter aqueles dois ferros, onde eles fundem entre si, de maneira que não se consegue mais separar. Quando isso faz, é com danos, tirando pedaço de um para o outro, e faltando pedaço de um no outro. Assim é o casamento. São dois corpos, um homem e uma mulher. Uma mulher e um homem. Não dois homens. Não duas mulheres. Não. É um homem e uma mulher. Uma mulher e um homem fundem-se pelos laços do matrimônio, deixando de ser duas pessoas, dois corpos, para tornar uma pessoa, um corpo só. E dali terem tudo em comum entre si. Aonde o corpo dele não é mais dele, mas dela. Aonde o corpo dela não é mais dela, mas é dele. E assim por diante. É lindo o casamento, a união de um homem e de uma mulher. É coisa de Deus, é coisa linda. Duas pessoas estranhas, que não se conheciam, de estados diferentes, até mesmo países diferentes, que se conhecem e se unem pelos laços do matrimônio, fundindo-se um ao outro, tornando uma só pessoa, uma só peça. Isso é o casamento em Deus. Então deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, uma pessoa. É coisa maravilhosa. É isso que muitos não entendem. É isso que muitos acham, pensam, que pode separar-se quando quiser, que as autoridades têm poder para separar. Não tem não, irmãos. Não tem não, irmã. Uma vez que você se fundiu a ele,
Uma vez que você se fundiu a ela, é para sempre. É algo eterno, que somente a morte poderá separar. Somente a morte poderá interferir. Pelo contrário, não há autoridade, não há juiz, não há quem quer que seja que possa separar você dele, ou separar você dela. Não! É uma união para sempre. O que juntou Deus não separa o homem. Malaquias capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16 diz assim. Malaquias 2, 14 e 16. E dizeis: por que o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto? Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com o seu vestido. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Deus falando que Ele aborrece o repúdio, Ele aborrece o divórcio. Isso nunca foi de Deus. Moisés, ele foi obrigado a incluir no sistema mosaico da lei, mas nunca foi a vontade de Deus. De tal maneira que Jesus diz que pela dureza do vosso coração permitiu Deus, através de Moisés, isto. Mas nunca foi a vontade de Deus. Uma vez unidos pelos laços do matrimônio, é algo para sempre. É uma escolha que tem que se fazer consciente de que é uma escolha sem volta, sem quebra. Deus falando através de Malaquias para Israel, censurando Israel. Porque Israel fazia tudo isso e ainda vinha para o templo, chorava, derramava lágrimas, adorava, glorificava a Deus, achando que Deus estava aceitando, achando que Deus estava se agradando deles, achando que Deus estava recebendo seu louvor, sua presença no templo, no altar. Achava-se que tudo estava bem entre eles e Deus. Deus manda Malaquias repreender. Deus manda Malaquias falar com eles, exortando. E eles perguntavam para Deus por quê. Então Deus diz para eles. Quando ele perguntar, mas por que tu não nos aceita? Por que tu não nos recebe, não aceita nosso louvor, nossa adoração? Aí Deus joga na cara deles. Porque Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, aquela que tu namorastes, aquela com a qual tu te casastes, mas fostes desleal.
ele diz que Deus aborrece o repúdio, o mandar a mulher embora, o despedir a mulher embora, que era um direito que só o homem tinha. A mulher não tinha o direito de pedir o divórcio, era só o homem que tinha esse poder. Então, por qualquer coisa, eles mandavam a mulher embora. É o que está acontecendo hoje entre os crentes. É o que está acontecendo hoje entre os evangélicos. Mas Deus aborrece, Ele detesta, Ele odeia o repúdio. Ele tanto aborrece o repúdio, odeia o repúdio, como também aquele que encobre a violência com o seu vestido, achando que tudo está bem, achando que tudo vai bem entre ele e Deus, entre Deus e ele, porque não há um juízo de Deus de imediato. Então a pessoa vai achando que Deus está aceitando ele, que Deus está recebendo ele. O que não é verdade, irmão. Isso é um perigo muito grande. Essa autoconfiança, a ponto de você associar Deus ao teu pecado, isso é um perigo. Isso é um perigo, irmão. Você foi desleal com a mulher da tua mocidade. Repudiaste ela. Casastes novamente. E acha que tudo está bem. Irmãos, isso é um perigo muito grande. Pensar dessa maneira. É você colocar Deus como conivente naquilo que você sabe que você errou. Me lembro agora de Neemias, quando o povo casou-se com mulheres estranhas. E Neemias os repreendeu. E eles se mostraram arrependidos pelo que fizeram. Sabe qual foi a ordem, irmão? Deixar as mulheres. Deixar as mulheres que não eram mulheres deles. Já tinham até constituído família, mas não era a mulher deles. Se o teu olho te escandaliza, arranca e lança-o para longe de ti. Porque é melhor entrar no céu com um olho do que com os dois olhos ser jogado no inferno. Tudo tem consequência, irmãos, e até drástica, mas que precisa ser tomada para ser salvo. Eles estavam arrependidos, mas isso não quer dizer que eles poderiam continuar com aquelas mulheres que não era mulher deles, porque eles iam continuar incidindo no pecado. Então o caminho era despedir aquelas mulheres, e eles fizeram isso por obediência ao homem de Deus, segundo a palavra de Deus, Neemias. Se queres entrar no céu, o caminho é esse, irmão. Não é o cara se arrepender e continuar com a mulher que não é dele. Ele vai continuar pecando. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas Deus aborrece, Ele odeia, Ele detesta o divórcio. Isso é do diabo. Isso é de Satanás.
Mateus capítulo 19, tão conhecidíssimo e tão usado pelos crentes para poder se protegerem, se autodefenderem, se auto-justificarem do seu pecado, dizendo até que Deus o está apoiando. Então só leia Mateus 19, 9 e 10. É o versículo dos crentes. É o versículo daqueles que procuram um novo casamento, uma nova mulher, um novo homem. É esse o versículo chave dos crentes, dos evangélicos, dos pastores carnais, adúlteros, mundanos, que já tem o adultério dentro do seu coração, só está esperando uma oportunidade para dar vida a ele, para concretizar ele, tornar ele concreto, visível, através da sua ação. Mas o adultério já está no coração deste homem, desta mulher. Porque ele está afirmado em Mateus 19, versículo 9 e versículo 10. Porque ele acha que ali tem uma permissão de Jesus para ele casar novamente. O que não é verdade. O que não é verdade. Mateus 19, versículo 9 diz, Jesus dizendo, após a pergunta deles baseada na lei de Moisés, e a resposta de Jesus foi também baseada na lei. Eu, Jesus, vos digo, porém que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Irmãos, a gente precisa ler bem o versículo, para não ficar buscando um pretexto dentro do texto. Precisamos ler bem o versículo. Na época de Jesus havia duas escolas teológicas muito severas. A de Shammai, que defendia que o divórcio só era permitido em caso de prostituição. E tinha o tal do Hillel, que defendia o divórcio e o permitia por todas as causas concebíveis. E Jesus conhecia a ambos, tanto a Shammai quanto a Hillel. Esses dois teólogos da época, eles tinham uma escola teológica que eles ensinavam desta forma. Hillel defendia o divórcio e até o permitia, por qualquer motivo, por qualquer coisa. Enquanto que Shammai não. Ele defendia que só era permitido no caso de prostituição. Então a pergunta que eles fizeram para Jesus foi naquilo que eles aprenderam desses dois. Então eles vieram para Jesus e perguntaram, é lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer coisa? Olha aí. Você está vendo aí? Essa foi a pergunta dele.
baseado no ensinamento de Hilel. Porque por qualquer motivo, qualquer coisa, ele estava mandando a esposa embora e pegavam outra. E Jesus, ele ficou com a tese de Shammai, que defendia o repúdio, irmão. O repúdio. Repudiar a mulher é mandar ela embora. Para salvaguardar a integridade da mulher, foi que se colocou lá que só era permitido repudiar a mulher pela lei de Moisés no caso de prostituição. Precisamos entender isso, irmão. Prostituição é uma coisa, adultério é outra. No caso de adultério, ambos eram mortos. Ambos eram mortos, deixando livre para casar o cônjuge vivo. Mas no caso de prostituição, eles não eram mortos. Então, nesse caso, o homem poderia repudiar, mandar embora. Mas ele não podia casar novamente, irmão. Ele tinha que estar consciente disso. De que ele não podia casar novamente. Mas eles não aceitavam. E eles então matavam as mulheres. Além das mulheres viver à dispensa do marido que a repudiava, eles matavam a mulher para que assim ficassem livres. Mas Jesus foi bem categórico. Ele disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar vossas mulheres, sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Está aí. O motivo permitido, não por vontade de Deus, mas pela dureza do coração do homem, era a prostituição. Era o único meio permitido para que se pudesse repudiar a mulher. Pelo contrário, tinha que viver para sempre com ela. Aí Jesus diz outra coisa: e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Agora veja, irmão. Veja. Deus iria ser injusto de permitir ao homem casar novamente e não permitir a mulher casar novamente? Deus iria castigá-la quando a responsabilidade do casamento é dos dois. O que acontece dentro do casamento é dos dois, é de responsabilidade dos dois. E não somente de um. Então, a permissão, não a vontade de Deus, para repudiar, mandar a mulher embora, para evitar que eles mandassem por qualquer coisa, era a prostituição.
Então Jesus diz que o único meio para se repudiar a mulher era a prostituição. E ele diz que aquele que repudiasse a mulher e casasse com outro, cometia adultério. É isso que ninguém quer interpretar, irmão. A interpretação, ela é favorável a quem quer que ela seja favorável. A interpretação, ela é a gosto daquele que quer que a interpretação lhe seja a gosto, e não conforme está escrito. Repudiar, irmão, é uma coisa. Mandar embora, permitindo dar uma carta de divórcio. Divórcio que quer dizer dissolução do casamento. Que aquele casamento foi dissolvido, foi diluído, dissolvido aquela união. Na verdade física. É isso que não se quer entender. Aí se usa esse capítulo 19 de Mateus, esse versículo 9 e 10, para se autoprotegerem e terem uma desculpa para um novo casamento. E nisso vão achando que Deus está aprovando, apoiando, quando não estão, irmão. Quando não estão. Marcos 10, 10 a 12. Esse versículo, esse capítulo, ninguém lê. Mateus 19, 9 e 10, os crentes lê. E cita até de cor. Mas Marcos 10, versículo 10 ao versículo 12, os crentes não lê. Eles não querem saber desse versículo. Porque nesse versículo não há aquela proteção que eles acham que tem lá em Mateus 19, 9 e 10. Que é aquela condição permissiva de Deus para eles casarem novamente. No caso da mulher ter prostituído, no caso do homem ter prostituído, eles tomam ali como uma permissividade de Deus para eles casarem novamente, quando não há. Quando não há. Quando não existe essa permissão por parte de Deus. Porque quando Jesus falou isso, quando ele falou, irmão, os discípulos entenderam em parte. Porque, irmão, digamos que a mulher trai o marido. Ele tem o direito de casar novamente e ela não. Porque se ela casar, ela é adúltera. E quem casar com ela coincide em adultério. Porque está casando com uma mulher casada. Olha que coisa. Então os discípulos, quando ouviram Jesus falar isso, os discípulos disseram, no versículo 10 do capítulo 19 de Mateus, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Veja como os discípulos acharam o casamento coisa seríssima. De tal maneira que ele viu que se a condição do homem relativamente à sua mulher é assim, então é melhor ficar sem casar, é melhor ficar solteiro, ficar sozinho. Mas em Marcos,
no capítulo 10, versículo 10 a 12, que os crentes não lê, os crentes não gostam desse capítulo, destes versículos. Ele diz assim: depois dessa conversa que nós lemos lá em Mateus 19, 9 a 10, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Jesus deu aquela resposta para eles, quando Jesus falou a respeito da condição para repudiar a mulher e não de casar novamente. Os discípulos, vendo o estreito que é a relação marido-esposa, esposa-marido, eles indagaram e disseram que se assim é, então é melhor não casar. Em casa, eles perguntaram novamente para Jesus sobre esse assunto. Então Jesus, ele lhes disse: qualquer que repudiar, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Está vendo? Aqui já não há aquela que os crentes chamam de permissividade, a não ser por causa de prostituição. Aqui não tem. Aqui já não tem. Mas Jesus diz: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Então, irmão, não tem brecha. Com razão, os discípulos falaram para Jesus: se assim é, com relação ao homem para com a mulher, então é melhor não casar. Porque, irmão, casamento é um caminho sem volta. Não tem como voltar mais. Uma vez casado, uma vez que se conjunçaram um ao outro, houve a conjunção carnal, a cúpula, fundiu-se um ao outro, tornou-se um corpo só, não tem volta, não tem retorno, irmão. O que juntou Deus não separa o homem. Mas eles estão buscando uma interpretação de Mateus 19, 9 e 10, excluindo Marcos 10, 10 a 12. Porque eles querem trocar, eles querem substituir, eles querem renovar, inovar as suas vidas com outra mulher, com outro homem, e assim por diante, irmão, dentro das igrejas evangélicas. Mas Jesus foi bem claro quando interrogado novamente pelos discípulos. Lá eles ouviram Jesus falar: a não ser por causa de prostituição. Veja, são duas respostas que os crentes fazem uma só. Veja, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, veja, repudiar a sua mulher, eles mandavam elas embora por qualquer motivo, mas Jesus colocou um termo, colocou uma condição para repudiar a mulher. A não ser por causa de prostituição, olha aí, pronto. Aí ele diz: e casar com outra comete adultério.
Ou seja, a condição para mandar a mulher embora era a prostituição. E se ele mandasse a mulher embora por causa de prostituição e casasse com outra, eles cometeriam adultério. Mas eles não querem interpretar dessa forma. Eles querem interpretar que Jesus disse que podia, se a mulher prostituísse, podia mandar ela embora e podia casar novamente. É a única condição para a pessoa casar de novo. No caso de a separação se dá por causa de prostituição, de infidelidade. É isso que os crentes estão buscando em Mateus 19, 9 e 10. É assim que eles interpretam, excluindo Marcos, porque Marcos não lhes é agradável. Marcos não lhe é aceitável, porque Marcos não tem a brecha. Jesus falou novamente para os discípulos em casa, e dessa vez ele não falou a não ser por causa de prostituição. Ele já falou diretamente, dizendo: aquele que deixar a mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outro, ela comete adultério. Mas é um versículo que não agrada aos pastores, aos crentes. Romanos 7, versículo 1 ao versículo 3. Romanos 7, versículo 1 ao versículo 3. Veja se Jesus iria se contradizer aqui com Mateus 19, 9 e 10 e com Marcos 10, 10 a 12. Veja se Jesus ia se contradizer. Lá ele diz uma coisa e aqui ele ia dizer outra? Não. Olha o que ele diz. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei do casamento, pela lei do matrimônio de Deus. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre estar da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Está vendo? A lei do casamento, a lei do matrimônio que une o homem e a mulher e o homem, que é a lei de Deus, lá de Gênesis 2, 24, que funde, um está ligado ao outro por todo o tempo que vivem, de tal maneira que se vier a ser de outro, de outra, comete adultério. Mas morto o marido, ela fica livre da lei do marido. Se vier a ser de outro, ela não será chamada de adúltera. 1 Coríntios 7, 39. 1 Coríntios 7, 39. Que diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Tem-se dúvida, irmão? Você acha que Jesus ia se contradizer com Mateus 19, 9 e 10? Com Marcos 10, 10 a 12? Não, irmão.
Jesus iria falar lá que o homem, no caso de prostituição, ele podia casar novamente, e aqui agora ele diz que o homem e a mulher estão ligados um ao outro por todo o tempo em que eles viverem. Pela lei do casamento, a lei de Deus, que uniu um ao outro, fazendo de dois uma só carne. Jesus não ia se contradizer, irmão, com Romanos 7, 1 a 3, nem com 1 Coríntios 7, 39. De maneira nenhuma, irmão. O negócio é sério. 1 Coríntios 7, 10 e 11. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Está aí, irmão. Querem se divorciar? Querem repudiar um ao outro? Faça isso. É um direito seu. A lei te faz isso, te garante isso, a separação física. Porém, a ordem de Deus é que fique sem casar. Porque se casar novamente é chamado de adúltero, de adúltera. Estão em adultério, irmão, dentro da igreja. Estão em adultério dentro da igreja. Se apartar, que fique sem casar, ou que volte, reconcilie-se com o seu marido, com a sua esposa. Essa é a ordem de Deus, irmão. É a palavra de Deus. É isso que é o casamento, irmão. De um homem, de uma mulher e de um homem. Estas são as ordenanças de Deus, divina. Não é do homem, não é do pastor, para ele mudar a hora que ele quiser, a hora que ele achar que ele tem que ser agradável aos seus membros, aos seus liderados. Não, irmão. E muitos acatam numa boa e casa de novo e tudo vai bem, e ele acha que tudo vai em mil maravilhas. Não está bem não, irmão. Você é um adúltero. Você é uma adúltera, segundo a palavra de Deus. Não vai bem, irmão. Isso é um engano. Isso é uma mentira do diabo, que faz com que você se sinta que tudo está bem entre você e Deus, entre Deus e você. Porque não há um juízo de Deus sobre a tua vida de imediato. Então você vai trabalhando, vai prosperando, tudo vai bem na tua vida, e você acha com isso que tudo está a mil maravilhas entre você e Deus. E você está em adultério e você acha que tudo vai bem. A palavra de Deus é clara, irmão. Jesus manda aos casados que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Se deixar, que também fique sem casar, ou que se reconcilie com a sua mulher. O mesmo pau que bate em Chico, o mesmo pau bate em Francisco, irmão. Não há meio termo com Deus. Esse negócio de que o traído tem direito de casar, irmão, isso é conversa do diabo, irmão. Já ouvi pastor ensinar isso, pregar isso. Isso é conversa do capeta, conversa do cão. Que Jesus não diz isso. Ele diz que a todo tempo que os cônjuges viverem, está um ligado ao outro pela lei.
sendo que se vierem a casar o seu cônjuge estando vivo, são chamados de adúlteros. Como que o traído pode casar? Primeiro aos Coríntios 6, 9. Primeiro aos Coríntios 6, 9. Primeira aos Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí no versículo 10 ele diz: não erreis. Querem dizer, não cometa erro. Cuidado com o erro de achar que os injustos vão herdar o céu. Não erreis achando que os injustos vão para o céu, que o céu é lugar de pessoas injustas. Não errei. É isso que Paulo diz, que Paulo chama a atenção nossa. Para nós não errar achando que os injustos vão para o céu. Que aqueles que cometem injustiça, eles vão para o céu. Só porque eles estão na igreja. Eles cantam. Eles são pastores, são obreiros. Eles pregam, eles dizimam, eles ofertam, eles dão tudo na igreja. Não pense, não errei, não pense que por isso eles, sendo injustos, eles vão para o céu, que eles não vão. Aí Paulo diz uma lista de qualidades injustas que faz a pessoa que comete tais coisas ser injustos. E como injustos não irão herdar o reino de Deus. Aí ele fala dos devassos, dos idólatras, aí ele fala do que nós estamos falando aqui. Os adúlteros, os efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. São qualidades de pessoas que nelas, essas qualidades, as faz pessoas injustas. Quem adultera é injusto. Quem adultera está cometendo injustiça diante de Deus. E não vai herdar o reino de Deus. Aí no versículo 11, para tristeza nossa, Paulo diz: e é o que alguns têm sido. Adúlteros, injustos, por cometer adultérios, por viver em adultério, por estar em adultério, porque contraiu nova núpcia o seu cônjuge estando vivo. E é o que alguns têm sido adúlteros, injustos. É o que alguns têm sido na igreja, dentro da igreja, em cima do altar, embaixo do altar. É o que alguns têm sido adúlteros, injustos, que não irão herdar o reino de Deus. Isso é palavra de Deus, irmão. Isso não é palavra do irmão Joel Dilton. Não. É palavra de Deus. Quem está dizendo isso é Deus. Se é que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus.
Se você crê que ela é a palavra de Deus, então você vai crer no que eu acabei de ler. Você vai crer no que eu acabei de ler. Porque é a Bíblia que diz isso. Não é o irmão Joel. É a Bíblia. A palavra de Deus, o próprio Deus que está dizendo tudo isso em relação ao casamento de um homem e de uma mulher. De uma mulher e de um homem. Lamentavelmente, irmão, não se dão valor a isso. Não se dão valor à palavra de Deus. Estão passando por cima dela dentro da igreja, no meio cristão, no meio evangélico. Estão desconsiderando a palavra de Deus. O casamento como algo indissolúvel. Adultério no caso de casar, separar e casar novamente. Estão desconsiderando isso porque querem ser agradáveis a gregos e a troianos. Não há João Batista para lançar em rosto o adultério dos adúlteros dentro das nossas igrejas. Eu louvo a Deus porque eu vivi feliz com a minha esposa. O que nos separou foi a morte. A lei que nos unia e que eu esperava viver 100 anos ao lado da minha esposa, foi quebrada pela morte. A morte quebrou essa lei. Não que eu queria, não que eu estou feliz, não que eu estou contente com isso, de maneira nenhuma. Eu choro ainda a morte da minha mulher, a ausência da minha esposa. Mas a morte, ela quebrou essa lei que me mantinha unido à minha esposa e mantinha ela unido a mim, me deixando livre, para no caso que eu quiser, eu casar novamente e não ser por isso injustiçado ou condenado. Porque casamento, irmão, é isso. É uma união pela lei de Deus. Indissolúvel, inseparável. Que somente a morte de um dos cônjuges permite ao vivo casar novamente, desde que seja no Senhor, se assim o desejar. Queridos irmãos, amigos, parentes, minha sogra, meu sogro, cunhados, cunhadas, tirei a aliança do meu dedo, não para esquecer a Maria Vilani, a quem tanto amei e ainda amo. Não porque eu vou sair por aí correndo atrás de alguém, não, de maneira nenhuma. Não sou disso, nunca fui, e não é agora que eu serei. Tenho uma filha maravilhosa, a quem amo muito, a quem sempre olho e vejo nela a minha esposa amada, Maria Vilani de Araújo. Mas tirei as alianças do dedo porque eu cumpri aquilo que eu firmei no meu coração. Ao contrário de muitas pessoas que tiram no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês. Eu vi de uma amiga da Vilani, paciente lá no consultório da doutora, ela conversando comigo e dizendo que a cunhada, a nora dela, com 3 meses, já tinha arrumado, era um outro namorado. Com 3 meses, ela até me elogiou pela minha atitude. Eu falei, não, eu amei muito a minha esposa. Ela não é de se esquecer assim tão fácil.
E ela disse que a nora dele, com 3 meses, já apresentou para a família um outro homem, um outro namorado. Viveu tantos anos com o filho desta amiga da Vilani, com quem tiveram do casamento 2 filhos. Mas com 3 meses de morte do marido, essa mulher já tinha apresentado para a família um namorado. Mas não é o meu caso, irmão. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela Maria Vilani de Araújo. Maria Vilani de Souza Araújo, nome de casada. Eu glorifico a Deus e vou lutar juntamente com a minha filha para nós vê-la na glória, na eternidade. Irmãos, amigos, entenda isso. E que aqui fique esclarecido, quando você me vê sem as alianças no dedo, entenda e compreenda. O meu objetivo de tirar as alianças e gravar aqui este áudio, dando a entender a você que mesmo tirando as alianças, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto bem fazendo isso, mas que não convém mais eu ficar com as alianças no dedo, pois assim estarei induzindo pessoas ao erro, fazendo-as assim a pecar. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Continuei orando por nós, para Deus continuar nos fortalecendo e nos dando vitória e graça, e nos dar força para caminhar até o fim, que é no fim que nós vamos ver a Maria Vilani de Araújo, a minha amada e querida esposa, amada e querida mãe da nossa filha Emanuele. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e guarde, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém.